Olá, seja bem-vindo! Isso mesmo, vamos lá para a nossa aula de revisão. E aí, agora você acompanha comigo na tela, nós vamos fazer a nossa revisão da aula 6.2, é isso mesmo, literatura, introdução à literatura. Falar de literatura, nós não podemos esquecer, né, de conceituar, ou seja, de ter esse domínio, né, sobre aí o uso dessa linguagem denotativa. Então, vamos aí vamos revisar a denotação. Denotação, ele tem um sentido comum, tá? É uma linguagem exata e precisa. Tem um sentido objetivo, tem um sentido direto, né? Passa o seu recado diretão. Tem aí a significação restrita, ok? E nada mais do que denotação dicionário, sentido do dicionário. O que é isso? É o sentido real da palavra, beleza? E assim, então, denotação, você vai entender que não precisa mexer com a sua emoção. Falou de linguagem denotativa, é aquela linguagem real, né? Aquela linguagem que vai passar aí a informação de uma maneira direta, sem nenhum sentido figurado, ok? Vamos então agora revisar a parte literária propriamente dita. Continuando, agora nós vamos falar de denotação. Aí sim, o que nós vamos falar em relação à denotação? Aqui, sucintamente, já pode anotar você aí, tá? Denotação, sentido figurado? Sim, totalmente sentido figurado, né? Aí vem aquele sentido pluri, né? Também nós temos aí novos significados, tá? E aí você vai contextualizar esse termo para você poder aí ver em que sentido, né? Como é que ele está ali colocado. E também o seu significado, ele se amplia, beleza? E o sentido aí é alterado, tá? E aí, nesse caso, nós temos aí o sentido figurado, é o sentido conotativo. E daí nós vamos fazer a correção, porque a nossa plaquinha está denotação. Nós vamos já rever isso aí. Você pode apagar esse D, tira isso aí, nós estamos aqui falando de conotação. Sentido figurado, sentido conotativo, tá? Beleza? Feito isso, nós vamos agora rever texto literário e texto não literário. Olha só que bacana aí a nossa imagem, a gente trouxe, né, aqui, e a nossa sala de aula, né, repleta aí de sugestões. Percebam aí que a nossa sala de aula, né, na verdade, tem aí uma biblioteca, né? Então, assim, se nós estamos para a leitura, é claro que os nossos livros não podem faltar. Ok? Então, vamos aí, então, rever texto literário e texto não literário. Falar de texto literário é aquele texto que mexe com nossas emoções. O texto literário é um texto aí subjetivo, né? Tem liberdade aí de construção, você utiliza as figuras de linguagem, utiliza o quê? Sentido conotativo, diferente do texto não literário. O texto não literário é um texto objetivo, é um texto construído com uma linguagem objetiva, né? Tá? É um texto que traz para você a informação direta e clara. Não tem subjetividade, pelo contrário, objetividade. Beleza? Muito bem. Então, assim, a gente encerra a nossa revisão, tá? E aguarda vocês já nas atividades. Beleza? Até lá! Chegou o grande momento. Qual é esse momento? A hora de tirar dúvidas, não é mesmo, Pura? Isso mesmo, o momento em que você aí vai poder estar fazendo esse seu teste de conhecimento, depois de ter uma aula, ter feito as anotações, com certeza vai gabaritar. Vamos lá? Resolução das atividades. Vamos de olho na tela para o nosso primeiro exercício, questão número 1. Poeta, declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo.
como uma pedreira, uma floresta, um verbe. Carlos Drummond de Andrade. Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. Letra A. O caráter ficcional da literatura nos permite entrar em contato com a nossa história, nossa trajetória como nação. B. Por meio da convivência com os textos literários, que traçam tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidade de resposta a questões comuns a todos os seres humanos. C. A literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos mundos familiares. As pessoas que habitam esses mundos literários são completamente distintas e vivem problemas totalmente diferentes dos nossos. D. A literatura tem o poder de transportar o ser humano e provocar alegria ou tristeza, divertir ou emocionar. Ela nos oferece um descanso dos problemas cotidianos quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. E. A literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas sociais e políticas. E aí, vamos lá o nosso gabarito da questão. Qual é a alternativa? Vamos lá, Márcia, aí libera o gabarito. Nossa aluna aí com certeza gabaritou. Resposta, letra E. Vamos aí então ao comando da questão, Márcia, para recordar um pouquinho? Vamos lá. O que foi solicitado no comando da questão? Fazer o quê? Fazer aí nesse caso, né? A questão, ele teria que marcar a opção que corresponde às ideias dos versos acima, né? Então, nós temos aí Carlos Drummond, uma poesia, um trecho, né, da poesia, e aí nós teríamos que encontrar esse gabarito falando dessa função. E o nosso gabarito, letra E. Ou seja, a literatura pode ter um papel fundamental, que é o de criticar a realidade em relação a causas sociais e políticas. 2. Estação, do latim statione, substantivo feminino. Primeira denominação, cada um dos 4 períodos do ano, que constam de 3 meses, dos quais 2 começam nos solstícios e 2 nos equínoxos, e que se distingue entre si pelas características climáticas: primavera, verão, outono e inverno. 2. Centro transmissor de rádio e televisão. 3. Local escolhido para determinada pesquisa ou observação para se colocar um marco ou uma baliza. Considerando a leitura do texto acima, assinale a opção correta. Vamos lá então. Letra A. As ideias apresentadas apresentam características tanto denotativas quanto conotativas, caracterizando-se com um texto criativo, rico em sentidos. B. As palavras apresentam sentidos carregados de valores afetivos e por isso caracteriza a linguagem conotativa. C. As ideias são literalmente conotativas, o que pode observar apenas pelas definições das características climáticas do ano. D. Para caracterizar o termo estação, o escritor utilizou termos exatos, precisos. Nesse caso, escreveu um texto denotativo. E. O texto apresenta linguagem plurissignificativa, ao informar o significado da palavra estação. Vamos lá. Aí, conferindo, letra D, né? Para caracterizar o termo estação, o escritor utilizou termos exatos e precisos, né? Do jeito lá do dicionário, ali tá
ele pegou a palavra que era estação e foi dando o significado real da palavra, tá certo? Conforme o Dicionário. Vamos para a próxima questão. Lança aí, Márcia. Revista Época. Aí eu tenho: ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Vamos lá, então. Vejam que a gente já está falando de um outro gênero textual, né? E aí, vamos aí a um texto publicitário. Letra A. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. B. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. E. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. E assim, é claro, analisando as 5 alternativas, nosso aluno da NASA com certeza gabaritou, e o nosso gabarito é a letra B. Né? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Vamos para a próxima questão. Olha só, questão 4 é uma questão que já constou no Enem, né? Aqui, aquele bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com indicadores. Acrescentou álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagem, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada, de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Carlos Drummond de Andrade. Vamos ao comando da questão. O que o nosso aluno tem que fazer? Vamos lá. A causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre uma letra A. Aproximação exagerada da estética abstracionista. B. Apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. C. Exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. D. Citação aleatória de nomes de diferentes artistas. E. Metaforização do sentido literal do verbo beber. Muito bem, você teria que ir diretamente lá, olha só, no último parágrafo, né? Para poder interpretar, analisar e chegar no gabarito da questão. Curou-se 100% do vício. É neste parágrafo que você ia encontrar a sua resposta, né? E vamos lá, o gabarito. Qual foi a causa mortes do personagem? Letra E. Olha só, palmas para quem gabaritou. Muito bem. Então, metaforização do sentido literal do verbo beber. Correto? Agora chega aquele momento que todos estão aguardando. E é claro que é o Se liga no Enem. Muito bem, quase que não chega esse Enem, né? Mas olha aí, já a Olha tirinha só a tirinha de aqui. novo, né? Mafalda. Mafalda aqui, chegando aqui próximo. Aqui eu tenho. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador
e 3.000 operários vão para a rua? Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Agora vem o seguinte: o humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda. Vamos ao comando da questão. Letra A, as alternativas. Atribuir no primeiro quadrinho o poder ilimitado ao dedo indicador. B. Considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos patrões. C. Atribuir no primeiro e no último quadrinhos o mesmo sentido ao vocabulário indicador. D. Usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança. E. Atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões. Qual será a alternativa? Vamos lá! Márcia, libera aí, é claro, né? Análise nos quadrinhos, você teria que fazer essa leitura imagética, contextualizada e compreender para gabaritar, marcar o X da questão. Atribuir no primeiro e no último quadrinho o mesmo sentido ao valor indicador, né? Beleza? Então, a gente assim traz para você esse momento exercitando aí no Enem, tá? E a gente pode perceber já esse gabarito aí na análise, né? Dentro da história aí, em quadrinhos, a gente trouxe uma tirinha. Mafalda aí. Mafalda. Traz e agora, preparando para o Clube de Leitura. Ok. Olha só o Clube de Leitura aqui. Chegando, qual é a nossa opção, a nossa dica de leitura? A nossa dica de leitura, né, traz aqui Dom Casmurro, né? Nós temos aí uma obra magnífica de Machado de Assis, que foi publicada, olha só, no ano de... Olha, que ano é esse, Márcia? 1900. Ah, meu Deus do céu. A história que diga, né? A história que conte, né? É isso aí, ó, ele tá escutando. Beleza, o Clube de Leitura dá essa oportunidade para você aí, tá? Fazer o seu momento de interação, né? De ficar aí coladinho com a literatura, fazendo essa leitura no seu tempo, tá? Mas o importante é cumprir. Ela é determinada aí dentro do campo dessas aulas da unidade 1, tá? E aí, claro que nós vamos depois cobrar. Você não vai ler e ficar por isso mesmo, né? Nós vamos bater um papo sobre essa literatura, né? Sobre essa obra Dom Casmurro, e aí a gente vai ficar inteirando, trazendo uma aula específica, onde nós vamos aí falar sobre a construção, vamos fazer essa análise, vamos conversar análise com da você. narrativa, né? O tempo, o espaço, os personagens, o enredo da história, né? Isso mesmo. O aluno vai ficar ligadinho. Ai, Pura, eu não estou conseguindo. Ai, professora, eu não consigo entender Machado de Assis. Não consegue? Pegue lá um dicionário, amadinho. Aquele vocábulo que você não entender, você vai procurar o significado. É verdade. Mesmo? E se não está conseguindo avançar, não pule a palavra. Tá? Você fez a leitura, não entendeu aquele termo? Vou deixar e continua lendo. Não, não faça isso, tá? Pare a sua leitura, busque no dicionário, entendeu? Buscou ali um sinônimo que chega àquela adequação no seu contexto, aí sim você retoma a leitura para poder avançar, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Ao nosso pensamento, Pura. Já! Ao pensamento. Chamou o pensamento, chegou o final da aula. Exatamente. Olha só, o que a gente traz aqui para vocês? Buscar conhecimento é uma porta que se abre. Finalizando com essa mensagem para vocês, né? A gente agradece, né, a participação de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima!